um ano, eu me casei 8 vezes. Sempre fui aquele tipo de mulher que eu não tinha paciência pra muita coisa, sabe? Eu tive vários namorados e eu era o comentário da cidade que as pessoas falavam que a coisa mais difícil era ficar namorando comigo. Porque namorar comigo era fácil, difícil era permanecer. Porque qualquer coisinha eu terminava e passava pra outro. Meu filho, ai, tchau, benção, próximo. Eu nem sofri, não dava nem tempo de eu sofrer. Só que eles não imaginaram que isso ia continuar quando eu me casasse, né? Porque eu achei um guerreiro que ele mal falava. O primeiro, gente, ele mal falava. De tanto medo que ele tinha de eu terminar com ele por qualquer coisa. E esse foi o motivo da gente terminar. Eu comecei a namorar com ele, né? Eu noivei bem rápido com ele. Ele me pediu um noivado muito rápido. Eu queria casar, né? E aí a gente casou. A gente foi lá, casou no civil, bonitinho. E ele era mudo, não falava nada, não conversava. Ele tinha medo de mim. Isso no início era bom, né? Porque basicamente ele me obedecia, fazia o que eu mandava. A gente casou. Só que depois começou a ficar chato, né? Mais ou menos um mês de casado começou a ficar chato. A gente tinha casado no final do ano passado e em janeiro eu já tava tipo, pô, tá muito chato. E aí eu me separei, sabe? Eu me separei dele, pedi anulação, ele pediu muito pra eu poder não separar, eu falei que não queria mais ficar com ele. Terminei. Basicamente eu enjoei dele porque ele tinha medo de mim. Ele notoriamente tinha medo de mim. E aí, assim que eu fiquei solteiro, um candenguinho, né, da minha cidade também, me mandou mensagem, rindo, brincando, ah, agora é minha vez, vamos sair, não sei o quê. E ele achou que eu não iria, e eu fui sair com ele. Gente, parecia que tinha virado uma piada interna. Eu fui sair com ele, a gente começou a ficar, deu 2 semanas, a gente começou a namorar, e deu 2 meses, ele me pediu em casamento. Aí eu não tava fazendo nada, aceitei. Só que ao contrário do... A gente casou no civil, gente. Eu nunca casei, tipo, ai meu Deus, vamos fazer uma festa não, porque eu não teria nem dinheiro pra 8 casamentos. Eu e Fábio Júnior, o Fábio Júnior tamo ali, ó, tete a tete. E aí, por mais louco que pareça, eu casei com ele, todo mundo ficou chocado, né? A cidade ficou tipo, você acabou de separar, vai casar de novo, casei. Só que ao contrário do outro, esse era muito petulante. Quando eu vi que esse era muito petulante, que era o contrário do meu ex-marido, que tava sofrendo pelo nosso término enquanto eu tava casando, inclusive ele mandou várias mensagens falando, meu Deus, já acredito que você fez isso comigo, eu quis separar desse também. E aí, menos de 1 semana de casada, eu morando na casa dele, eu pedi anulação. Gente, pedi anulação e voltei com meu ex. Resolvi dar mais uma chance pro meu ex. Achei que, tipo assim, entre um petulante e um não petulante, eu me adaptava melhor com um não petulante. E aí a gente foi e casou de novo. Pedi anulação, tudo certinho, casei com ele. Ou seja, era a 3ª vez que eu estava me casando. Só que aí aconteceu um problema. Por quê? Como eu me separei dele falando que ele era muito chato, que ele me obedecia muito, quando eu voltei, ele tava todo petulante. O que tinha sido o motivo de eu ter me separado do meu segundo marido. E aí ele estava petulante. E ele começou a crescer pra cima de mim, assim que passamos mais 1 semana que a gente tinha voltado, né? Mais 1 semana que a gente tinha casado. E ele começou a mostrar a asinha dele, sendo mais petulante. E eu não gostei daquilo. Porque eu queria que ele fosse mais submisso, né? E aí eu terminei com ele, só que dessa vez eu não me separei no papel. Só terminei mesmo, falei que ia pra minha casa, que isso tinha sido um erro. E aí eu voltei pra casa dos meus pais. E meus pais ficavam, você é louca? Olha o que você tá fazendo? Você vai, volta, parece um ioiô. E eu cagava, eu andava com meus pais falavam, né? Eu ajudava em casa. Eu tipo, se eles falavam, ficavam reclamando de eu ser irresponsável, mas eu sempre tinha um local pra poder voltar, que era a minha casa, né? Os dos meus pais tava sempre aberto ali, só falava que eu era doida. E aí começou o rodeio na minha cidade. Eu fui pro rodeio, conheci um candenguinho, né? Que ele morava em outra cidade. A gente começou a ficar ali nesse rodeio, começamos a conversar e eu fui passar um tempo lá na casa dele, em outra cidade. Mais ou menos umas 2, 3 semanas depois, os outros 2 maridos me ligando, me perturbando, eu fui morar lá com ele. Nesse, eu fiquei lá 2 meses. Eu me dava super bem com esse, só que aí o que aconteceu? Quando eu fui lá morar com ele, eu percebi o quê? Que eu acertei o ninho e errei o passarinho. Porque o irmão dele, que não morava junto com ele, né, que ele morava sozinho, veio visitar a gente. Aí eu conheci o irmão dele, acabei gostando do irmão dele, falei pra aquele que eu ia voltar pra minha casa, né, depois já tava transformando 2 meses morando lá, voltei pra minha casa, adicionei o irmão dele nas redes sociais, começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, ele topou, fui pra casa dele. Gente, eu era doida assim, pra mim era vapt-vupt. Eu tava aí pra poder viver a experiência. Topou, eu tava indo. Ah, mas eu falar mal de você, tava nem aí. Eu queria era viver a vida doidada. Só que aí com esse aí eu não quis me separar dele, né? O nosso mini casamento. Mas aí aconteceu, comentar pra parte 3 que eu vou contar pra vocês e como apareceu os outros.